Quando? Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã. Esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, você que prestigia a programação do Bom Dia, você já pode ir assim, compartilhando essa live. Como vocês sabem, o Bom Dia Canaã, esse programa que é tão abençoado, que é tão abençoador, ele chega a muitos locais no Brasil, fora do Brasil. O nome do Senhor está sempre sendo glorificado. Devido a isso, estamos recebendo aqui muitos testemunhos aqui, tudo para a glória do Senhor Jesus. Nessa manhã de sexta-feira, eu já quero cumprimentar todo o pessoal da mídia que faz esse trabalho excepcional, a graça e a paz, Rafael aí controlando tudo também, e recebendo, claro, ele fica por detrás aí da mídia, presbítero Rafael, que vai ser o portador das boas novas, das boas notícias. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao meu, ao seu, ao nosso coração. Então fica ligadinho, vai compartilhando essa live. Só lembrando, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, se inscreva. Estamos muito próximos aí de 141 mil inscritos para a glória do Senhor Jesus. Os números estão aumentando, então você pode contribuir. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Não esqueça de deixar aí o like também, o joinha, né? E também acompanhe a programação da Igreja Evangélica Canaã lá no Instagram. Então, nessa manhã, eu já quero aqui ouvir a saudação do presbítero Rafael, Rafa, né? Bom recebê-lo aqui, né, Rafa? Sempre fica por detrás. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã. Tudo bem, Rafa? Como é que está nessa manhã, irmãozão? Tudo certinho, pastor, graças a Deus. Muito bom estar aqui também. Eu acho que estar aqui na frente da gravação também é legal. Dá muito mais nervosismo, né? Mas Deus vai nos ajudar aqui. Com certeza o Espírito Santo é capaz aí de falar muito melhor do que eu, e as minhas palavras aqui vão surtir o efeito em nome de Jesus. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Tamo junto. Amém, Rafa. Uma alegria nossa aqui poder ouvi-lo nessa manhã. Tenho certeza que Deus vai te usar e essa palavra que é viva e eficaz vai encontrar vidas, né? Vai ser essa semente de hoje, né? Ela vai ser lançada em terra boa, vai alcançar o alvo, porque a palavra de Deus ela é fiel. Meu irmão, peça para o Senhor falar contigo nessa manhã. Quem sabe é hoje aquela resposta de Deus, uma direção de Deus para a sua vida. Antes de nós ouvirmos aqui um louvor, deixa eu só te dar um recadinho aqui, né? Nossas programações, elas vão continuar de forma normal para esse próximo agora, amanhã sábado, depois domingo, culto aí da família às 10 horas da manhã, então convide pessoas, traga a sua família. Tenho certeza que domingo também, assim como hoje vai ser um culto especial. E também, se você quer adquirir maiores informações, como a Live do Clamor, acessa aí, né, as redes sociais, fique antenado que eu tenho certeza, né, que ali vai ter todas as informações na página da Igreja Evangélica Canaã. Tá bom? Vamos ouvir um louvor então que vai preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor depois, com a juventude, né? Canaã fizeram aí a semana anterior um congresso tão abençoado, né? Estamos vendo o reflexo disso ainda. Eu me rendo com a juventude Canaã. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O salmista fala no Salmo 73, 25: A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Ainda que a minha mente e o meu corpo desfaleçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. Nós podemos declarar isso. O Senhor é tudo que nós precisamos. Aleluia.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Que louvor abençoado. Louvor já vai falando conosco, né? Juventude, Canaã, eu me rendo. Povo de Deus, vamos orar então para receber a melhor parte aqui do bom dia, que é a palavra do Senhor, hoje através da vida do presbítero Rafael, né? Obrigado, Rafa, por atender aí, né, nosso convite, ele que fica mais disponível aqui para mídia, né? Mas nós queremos ouvi-lo nessa manhã. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pela tua bondade, fidelidade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por essa programação do Bom Dia Canaã. Realmente foi um presente do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Estamos vendo vidas sendo libertas, alcançadas pelo poder que há nessa palavra, Senhor. Continue abençoando toda a equipe de mídia, Senhor. Ah, papai querido, obrigado, Senhor, pelos apresentadores também desse programa. Que o Senhor continue nos dando estratégia, sabedoria, unção dos altos céus. Mas eu te peço algo nessa manhã em especial. Usa a vida do teu filho, presbítero Rafael, como instrumento da tua palavra, Senhor. Como instrumento do teu espírito. Fale aos nossos corações, ó Senhor. Que essa palavra, Senhor, alcance vidas nessa manhã. E vidas sejam transformadas, tocadas, ó Pai. Ah, papai querido, fala conosco aquilo que o Senhor quer nesta manhã. Assim nós oramos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Presbítero Rafa, fica na liberdade, irmãozão. Amém, mano. Glória a Deus. Obrigado, pastor. É sempre bom falar da palavra, né? Como a gente falou, dá um pouco de medo, assim, é normal dar nessa preocupação de querer passar da forma correta e creio que o Espírito Santo vai nos ajudar. Quero pedir para você que nos ouve aí, abra sua Bíblia em Jonas, lá capítulo 1, uma passagem maravilhosa, muito conhecida, muito conhecida. E eu vou ler o capítulo todo porque ele é bem rapidinho aqui, 17 versículos, e é muito bom a gente ler a palavra de Deus, né? Vou dizer aqui para vocês, e vocês acompanhem quem puder. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento e mandou ao mar, um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio que estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que você tem aí, dorminhoco? Perguntando. Levanta-te, clama-te ao seu Deus, e talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um de seus companheiros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra e que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, ou seja, eles já sabiam, gente. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme, Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer a volta do navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais.
contra eles, né? Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como tu te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e o cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha isso, gente. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. A gente leu aqui o capítulo 1 de Jonas, é uma bênção, a gente vai orar de novo, porque é muito bom orar, né, Edu? Senhor, eu te peço nessa tarde, Pai, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito, continua falando, Senhor, através da minha vida, que teu nome seja exaltado, Senhor, se o Senhor pode usar qualquer coisa, então eu te peço nessa manhã, usa a minha vida, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, mano, eu acho assim, essa palavra é uma coisa maravilhosa, eu adoro compartilhar ela com os meus filhos, quem sabe, quem já sabe, eu tenho 2 filhos, então a gente sempre fala do Jonas, né, e o peixe foi lá e engoliu. Você conhece muito bem, você que me ouve conhece muito bem essa história, ela é muito conhecida, mas cada dia que a gente lê a palavra do Senhor, ela tem uma revelação diferente, e é isso que a gente vai trazer aqui nessa manhã, que o Espírito Santo me conduziu. A palavra de Deus, gente, ela é maravilhosa, ela é inerrante, ela é super atual e ela traz pra gente um ensinamento novo a cada dia que a gente lê. Então, como a gente sabe, né, você acabou de ler junto comigo, Jonas é uma história muito conhecida e muitas vezes interpretada de forma como se Deus falasse com Jonas ali, como você leu junto comigo no primeiro verso, e Jonas estava frente a um grande caminho desviando, assim, né, tipo, da direita está Nínive, da esquerda está Tarsis, né? Tipo assim, nesse momento de decisão. E a palavra de Deus escreve de forma muito clara que não foi assim, né? Se a gente lê aqui, a primeira parte que acontece aqui lá no verso 2, veio uma voz dizendo a Jonas, né? Vai-te a Nínive e clama contra ela. O que acontece? Logo depois ele fala aqui na continuação do versículo que ele desceu até Jope para encontrar um navio, ou seja, ele já estava um pouco, de alguma forma, mais perto de Nínive, então ele vai para ficar mais longe de Nínive, para encontrar um navio. Eu estava lendo lá, vendo, não tem como a gente colocar aqui, mas depois você procura aí, não agora, fica aqui com a gente, mas você procura um mapinha lá para você ver que Nínive estava para cá, estava ao contrário do porto, ele desceu para ficar mais longe da cidade. Quando Deus fala para ele, vai até Nínive, ele possivelmente, quando a gente lê isso, ele estava mais perto de Nínive. E ele não, ele vai mais longe para encontrar um navio, ou seja, ele decide não ouvir a voz de Deus, né, como você sabe, e ouvir uma voz interior, mas se colocar mais longe do chamado que Deus pediu para ele fazer. Não era tipo assim no sentido de, vou para cá, vou para lá. Não, eu vou me distanciar, por isso que a palavra de Deus fala, aqui, né, que a gente acabou de ler, vai lá perto de Nínive proclamar a minha palavra, só que ele fala, não, não vou fazer, né, vou fugir da presença do Senhor, vou sair, vou me distanciar. Então ele vai e faz a primeira coisa, ele desce pela primeira vez lá para Jope. Então ele estava, a palavra de Deus fala isso, o trajeto ele desce a primeira vez. Então no mapa a gente consegue ver isso claramente. Ele tem algum ambiente ali, Nínive está um pouco mais acima, e Jope, onde ele vai encontrar o navio que vai para Tarsis, está um pouco mais para baixo. Então ele já desce ali no ambiente, no que a gente vê no gráfico, no desenho, que ele já desce a primeira vez. E aí ele vai lá e entra no bendito desse barco, pastor. Ele simplesmente entra lá e fala, gente, eu estou fugindo da presença do Senhor e vou comprar uma passagem para Tarsis. A gente leu, como você leu junto comigo aqui, em algum momento, né, o Jonas já falou para as pessoas que estavam ali, eu estou entrando, mas eu estou fugindo. Estou fugindo, meu Senhor, né? Eu vou entrar aqui, porque não faz, como que você faz? Como é que você entra e paga uma passagem para alguém que está indo para um lugar e não sabe, né, para onde que você está indo? Possivelmente não é um navio de passagem, de passageiros, que por certeza estavam fazendo outras coisas ali, porque a palavra de Deus fala que eles começaram a descartar um monte de ambiente, então um monte de coisa que estava sobrando ali dentro. Então, de fato, não é um comum, né? Alguém chegar ali, eu comprei uma passagem e vou para Tarsis agora, mas não, porque de alguma forma ele contou para os tripulantes ali daquela embarcação de que ele estava fugindo. E simplesmente ele vai, então desce a primeira vez, encontra o barco, entra no barco.
meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse cara entrou dentro de um barco que não tinha nada a ver com essa história toda. Você imagina você, Du, você tá lá fazendo sua viagem normal, de repente começa uma confusão, um ambiente de tragédia, um ambiente de náufrago, sei lá, começa a chover. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Então, o que acontece? Jonas, ele simplesmente entra para se esconder nesse barco, ele vai lá, né? Quando a gente quer se esconder de Deus, a gente começa a meio conjecturar, né? Para onde que eu vou ficar? Será que eu vou ficar aqui mais escondido? Será que eu vou ficar aqui mais no ambiente? Você começa a pensar dentro de você como é que você vai fazer todas essas coisas e fugir da presença de Deus. É como que você tivesse no seu subconsciente, sei lá, no seu consciente, pensando assim, meu, como é que eu vou fazer para fugir? Irmão, mesmo você sendo evangelho ou não, eu posso te dizer isso, não tem como você fugir do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os ambientes, de toda forma, ele divide a alma, o espírito, ele faz todas as suas células, tudo que você foi criado, ele que criou, ele que deu voz para tudo isso. Então não existe nenhum lugar na terra ou fora da terra que fuja dos olhares do Senhor. Onde você quiser, não tem como você fugir de Deus. Ah, vou ficar mais distante do Senhor. Você vai tentar sair da presença dele, mas o Senhor, quando ele te chama, meu amigo, não tem. Depois que você é escolhido, você não escolhe mais nada. Deus já decidiu a sua trajetória, já decidiu sua jornada, já decidiu tudo isso e você vai apenas facilitar esse trabalho ou não. Tem muita gente que adora complicar a vida, né? Começa a colocar um monte de questão ali. Até a gente está vendo Jonas, ele deveria fazer um caminho muito mais perto, ele decide ficar um pouco mais longe do que Deus tinha falado para ele, mas ele simplesmente não vai sair e a vontade de Deus não vai deixar de ser cumprida por uma atitude errada de um homem. Isso é uma coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos mostra, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas a graça de Deus, ela sobrevém à desgraça humana. Então, irmão, não importa o que você faça, você vai sim colher os frutos das suas más decisões, como a gente viu Jonas, e a gente vê muitas pessoas acontecendo na nossa vida ou perto de nós. Mas a vontade de Deus vai ser cumprida. Há tempo e fora de tempo vai acontecer o que Deus quer fazer na sua vida. Então decidiu Jonas então entrar naquele barco e ele começa a soprar ali na cabeça dele, nessa confusão toda, para onde que eu vou? E aí ele começa, né, em pensar o seguinte, eu vou, será que eu posso conjecturar aqui que ele vai decidir qual o momento? A palavra de Deus, a gente acabou de ler aqui, ele decide entrar para dentro, né, do barco ali, para ficar num ambiente mais como se fosse mais excluído do pessoal, quando todo mundo já começa a se desesperar. Então, Jonas aqui ele faz a sua própria vontade, ele simplesmente vê que existem outras situações acontecendo e ele pela segunda vez, terceira vez, começa a escolher a vontade dele, a negar-se a ver o ambiente em torno. Ele não quis olhar para Nínive no começo, ele não quis olhar para a situação que Deus tinha falado, e ele começa ali dentro daquele barco, tem uma situação super complexa de que Deus mandou uma grande tempestade ali naquele ambiente, e ele simplesmente se isola, ele simplesmente quer tentar fugir ainda mais, não vê aquilo que Deus está mostrando na situação. Você imagina, você não precisa nem imaginar a querer fugir, a negação, é uma palavra muito forte para essa manhã, mas as pessoas tentam negar-se as circunstâncias e, não adianta você querer fechar os olhos e querer se esconder. Tem coisas que a gente vive na nossa vida que até uma amiga minha fala, tem prova que Deus, né, permite, mas tem pessoas que pegam a prova e abraçam a prova, tipo, não, vem comigo aqui que a gente vai até o fim agora com essa prova, e ela pega com ela, meu Deus do céu, para com isso em nome de Jesus, para de negar, assim, dessa negação de não ver que Deus não está nesse negócio, que Deus não está nesse projeto, que Deus não está nesse ambiente. Você vai acabar levando para pessoas que não tem nada a ver com essa história, no sentido assim, não existe assim, uma ocasião nada a ver, que eu falo assim, né, uma causalidade que Deus não está no controle. A gente vai ver que Deus ele estava no controle aqui de todas as coisas. Nada saiu do controle dele, porque no final do dia ele se converteu assim, e reforçou a ligação que tinha até com os marinheiros, que não tinha nada a ver com isso. Mas simplesmente ele entra num projeto ali, numa embarcação que não era para ele entrar. E a partir desse momento que ele está nesse lugar de negação, querendo fazer a vontade dele, não fazendo a vontade de Deus, aquele projeto começa a desandar. Então tem coisas que começam a acontecer, situações começam a vir, tempestade, que acaba atingindo um monte de pessoas que não tinha nada a ver com isso. Então tem gente que está sofrendo, ambiente sendo mal, assim, não está conseguindo fazer o que era para fazer, porque tem alguém ali que não está cumprindo o que era para fazer.
não era para estar envolvido nesse projeto, não era para estar ali junto nessa viagem. E outras pessoas em volta começam a perceber isso. O que Deus tem na sua vida, irmão, Ele vai tratar no tempo certo, vai acontecer. Mas para de ficar forçando uma situação onde você está fazendo as outras pessoas sofrerem com isso. Meu Deus, Deus vai resgatar as pessoas, vai resgatar você, assim como a palavra de Deus. A gente vai continuar lendo aqui, Jonas. Mas a gente tem que parar com isso, de ficar forçando uma coisa, né, Edu? Deus está falando, Deus está mostrando, as situações estão acontecendo, mas simplesmente as pessoas estão negando e levando quase o barco a quebrar. É tipo que a palavra de Deus fala aqui. Deus manda o vento e quase que o barco quebra. Aí, a ponto de o barco começar a quebrar, todo mundo ali, a embarcação ia náufrago, mas a pessoa não estava aceitando ainda. Cara, não queria. E aí eles começam a lançar a sorte, né? Meu Deus. Só que aí nessa hora, é maravilhoso a palavra de Deus, lá no verso 5, já começa a Deus tratar dentro da tripulação. Deus é lindo, gente. Por mais que você faz uma coisa errada, por mais que você decidiu ouvir a sua voz interna e está fazendo a coisa errada, está tendo tempestade, Deus vai usar isso para glorificar o nome dele e vai salvar vidas através dessa confusão aí. Né? Porque assim, o que acontece ali no verso 5? As pessoas já sabiam que Jonas estava fugindo de Deus e faz perguntas para ele: quem é você? O que você faz? Não sei. Enfim, mas eles já sabiam que Jonas estava fugindo. Né? A palavra de Deus fala, eles já sabiam. Uma hora ele comentou ali com eles. Então a primeira atitude deles foi começar a jogar fora o que estava fazendo peso a mais. Começam a jogar fora tudo aquilo que não precisava para a sobrevivência. Gente, quando a gente vê, a gente está diante de uma confusão. Eu não sei se você já teve isso, mas quando você está em ambientes seculares, as pessoas ficam desesperadas, elas não têm uma pessoa para orar e clamar, e a paz que excede o entendimento não existe na vida delas. Elas não aceitaram isso, elas começam a jogar tudo para fora. Vamos descartar isso, vamos fazer aquilo, vamos... Eu imagino, eu gosto de imaginar, eu fico pensando, todo mundo ali correndo para lá e para cá, e aquela coisa de jogar, e aquela tempestade só forçando e aumentando, e de repente, Jonas simplesmente vai lá para baixo. Ele vai se esconder lá, fica para dormir e começa uma confusão. Mas uma coisa que Deus falou comigo aqui, e eu quero trazer isso para você nessa manhã, é que quando a gente está num ambiente sobrenatural, não há situações naturais que vão resolver. Não adianta você simplesmente jogar coisas para fora, querer que fique mais leve para amenizar, não adianta. Enquanto a gente não colocar Deus no meio para falar: Deus, o que a gente tem que fazer? Ou perguntar ali para o vaso do Jonas, né, Jonas? O que está acontecendo aqui? Porque você é o cara que acredita no Deus que controla esse mar inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Então, Jonas, ele desce novamente ali, nessa que eu comentei com vocês. Ele desce de novo ali para mais uma fase de negação. Ou seja, ele desceu lá para Jope para pegar o navio. Ele entrou no navio. Agora, ele desce de novo para dentro do porão. E começa a querer... E ele dorme, né? A palavra de Deus fala que ele dorme. De tão... o cara está simplesmente ali negando tudo que Deus está falando com ele. Dentro de todas as circunstâncias, ele continua na negação. Lá no verso 6, 7, 8 e 10, até o 10, né? Do 6 até o 10, a gente vê que Deus ele traz clareza para toda a situação. Então, naquele ápice de tudo... Mas você imagina assim, gente, fico imaginando, tudo acontecendo. Jonas estava dormindo, agora já não está mais. A situação ali já não tinha mais o que fazer. Todas as formas naturais do que seria feito ali, eles já tinham feito. Já imagino que dentro desse ambiente de querer jogar as coisas para fora, eram marinheiros que sabiam o que estava fazendo. Então não adianta a gente mesmo assim saber ou ser formado, né? Às vezes a gente é formado em situações complexas, a gente tem formatura, a gente tem experiência. Não, eu sou a pessoa que sei fazer isso, tenho meus diplomas aqui, né, que me garantem tal coisa. Irmão, tem coisa que é sobrenatural, não adianta você querer colocar naturalidade presente que não vai funcionar. Mas eles fizeram isso. Então vamos jogar sorte para ver quem é o culpado, né? Vamos colocar aqui um ambiente de poder alguém decidir o que é. E aí a sorte cai sobre Jonas, né? Meu Deus, claro que ia cair nele. Todo mundo precisava saber que era ele. E aí ele falou: gente, eu sirvo a um Deus que controla tudo isso aqui. Então se vocês me jogarem no mar, esse mar vai acalmar. E aí, só que aí a gente fala: quando a gente lê a palavra aqui, no lugar dos marinheiros, não pensaria duas vezes, né? Não, vamos jogar no desespero, mas aí eles entendem. Não, calma aí. Se você é o cara que está aqui e trouxe toda essa confusão e toda essa tempestade acontecendo, será que a gente pode jogar você no mar? Será que a gente não vai ser... Meu Deus, será que esse mar Deus vai ficar mais bravo ainda? É como se
Sabe aquela pessoa que não é meio crente, assim, ela acredita que Deus está fazendo, mas ela fala, ah, manda mais um sinal, Deus, manda mais uma coisa. Deus já falou, mas não, confirma de novo. Mas será que se eu jogar o Jonas aqui, vai mesmo? Começa o dono ali, como se fosse o chefe, né, o capitão dessa embarcação, começa a perguntar, meu Deus, o que a gente vai fazer se a gente jogar ele? E começa a conjecturar isso com Jonas e com Deus, fala, meu, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente tem que pensar sempre, gente? Colocar, ali quando Deus coloca através da vida de Paulo, lá em Éfesos 6, 14, é se proteger, né? Ali fala sobre, lá no capítulo 6 fala sobre a armadura, mas principalmente sobre o cinturão da verdade. Quando a gente coloca a verdade na situação, então vamos sentar todo mundo aqui, vamos analisar todas as verdades. A gente está aqui diante de um homem que está fugindo de Deus. Deus controla tudo isso aqui. Deus controla o mar, Deus controla a nossa vida, Deus controla esses ventos todos. Se a gente jogar ele, enfim, a Jonas fala, não, a culpa é minha, todo mundo ali agora, todo mundo diante de toda a verdade. Aí Deus começa a agir. Então Deus começa a orientar, as situações começam a andar. Então vamos fazer o seguinte, Jonas, ok, então a gente vai te lançar no mar, mas eles oram e falam, Deus, não venha sobre nós a culpa desse sangue desse homem. E Jonas simplesmente ali, é incrível, e até eu estava lendo sobre isso, tem pessoas que falam que nessa hora que começa uma semelhança de Jonas a que Jesus faria, que ele se lançou, né, para não matar, não morrer ali aqueles inocentes que estavam no navio. É muito louco a gente pensar sobre isso, porque se diante daquela situação ele vê, eu sou o culpado disso, né? E aí, assim, é só essa fase, né? Não tem como comparar a vida de Jonas a Jesus, gente, não é isso. Mas se nessa hora ele fala assim, eu vou me lançar aqui no mar, porque eu não quero que esses meus amigos aqui, companheiros, morram. Concorda? Ele poderia muito bem falar, não, eu tô aqui, tem gente, eu vou ficar aqui, vai todo mundo morrer junto comigo. Não, ele simplesmente se lança, né? A gente lê a história e sabe que o peixe vai, né, engolir Jonas ali, e já a gente sabe o final da história. Mas Jonas não sabia. Nessa hora ele estava se lançando a um desconhecido. Eu me jogo aqui no mar que vamos ver o que vai acontecer. Porque ele já estava, então, pela terceira vez descendo mais uma vez. Então ele desceu para Jope, desceu para dentro do navio e desceu agora para fundo do mar, né? Muitos pregadores falam isso, é muito maravilhoso a gente pensar sobre isso. Ele foi descendo cada vez mais para Deus começar um grande recomeço na vida de Jonas. Então, nessa hora ele se lança ao desconhecido, e por mais que a gente sabe, como eu falei, que o peixe ia engolir ele ali, ele não sabia. Então ele foi, olha, eu vou me lançar aqui e seja o que Deus quiser, né? Então quando a gente se lança, né, no mar, e Deus me trouxe essa inspiração, eu se lanço no mar, eu vou me jogar aqui na presença do Espírito Santo. O mar é o Espírito Santo, gente. Quando a gente fala de água, quando a gente fala disso, a gente fala, eu vou me lançar na presença de Deus. E seja o que Deus quiser. Não é para você se lançar na vida aí, eu vou me lançar e seja o que Deus quiser. Não, você está se colocando diante de uma submissão à vontade de Deus. Deus, não era para eu estar nesse navio, não era para eu ter descido ao Jope, não era para eu ter feito nada disso, eu vou me arrepender e vou voltar. Me lancem que vai ficar tudo bem. Então, pela fé de Jonas, ele foi lançado, e lá no verso 16, toda a tripulação entende o que estava acontecendo ali, porque na hora acabou a tempestade. Então, meu Deus, o que aconteceu? Aí vamos pensar em Jonas, só que não, calma, gente. Deus já estava convertendo todo mundo ali no navio. Todo mundo na embarcação, vendo que a situação acalmou, porque Jonas foi lançado, eles começam a fazer um sacrifício ao Senhor. Pedir perdão, meu Deus. Começam a fazer o sacrifício e pedir, Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós queremos de novo aqui a sua presença sobre as nossas vidas. Todo mundo ali se falou, é hebreu. Quando Jonas fala, eu sou hebreu, eu sou servo de Deus, ele já... No mínimo era tudo desviado ali, Fiquei pensando aqui, todo mundo conhecia a Torá, né? Todo mundo sabia de todas as coisas, Então, não é possível, né? Vamos fazer um sacrifício, vamos reconhecer que Deus é uma palavra ali, um linguajar de crente. Já conhecia a palavra. Nessa hora, todo mundo ali reconhece. E é muito, assim, maravilhoso a gente ler a palavra de Deus. E quem vive perto da movimentação de Deus sente a soberania, mesmo conhecendo ou não. Quando a gente vê, diante de situações... Deus fazendo e movimentando coisas maravilhosas, se você é crente ou não, irmão, você fala, nossa, esse Deus aí é poderoso, esse Deus aí é grande, porque você imagina, jogando uma pessoa ali que, né, tá dentro de um mar, e aí de repente o mar se acalma, é uma situação que é muito complexo a gente analisar e olhar e falar assim, meu Deus, Deus está mostrando com situações muito, muito diferentes do comum, vamos chamar assim para não falar loucas, né? Jogar um homem ao mar e o mar se acalmar. Mas é nessa hora que Deus começa a agir naquele que não acreditava ainda. Falando, meu Deus,
Então, irmão, quando a gente começa a orar, a gente tem dificuldade, eu confesso que eu também tenho essa dificuldade de orar e orar pelo extraordinário. A gente está acostumado a dar dicas para Deus. Deus, preciso de uma situação aqui, faz dessa forma, dessa forma, dessa forma. E começa a dar orientações para um Deus que é sobrenatural, irmão. Eu fico imaginando, você acha que Moisés lá na oração, pelo clamor de frente para o mar, ele orou e falou, Deus, abre o mar. Jamais, irmão, nunca, jamais ia passar na mente de Moisés que Deus ia abrir o mar. Ele simplesmente falou, meu Deus, Deus, estamos aqui, né? E agora, o que a gente faz? Para onde nós iremos? E Deus fala, marcha, vai para frente, meu irmão. Coloca o cajado aí que aí o mar vai se abrir. Então, assim, dentro dessa situação, Jonas, a gente vê a tripulação também vendo Jonas ser lançado. O recado de Deus para essa manhã é esse. Para de dar dicas para Deus, de orientar a Deus o que ele tem que fazer. Clama ao Senhor, Senhor, me ajuda, tenha misericórdia de mim, me mostra, abre os meus olhos que eu possa ver de forma espiritual, de forma extraordinária. Deus tem coisas muito maiores, muito melhores e surpreendentes para você, que você jamais imaginou. Eu estava esses dias recente, numa rotina minha de manhã, uma pessoa de Dubai trabalhou comigo no Brasil, estava lá em Dubai, lembrou de mim, mandou mensagem, Rafa, tô com um projeto e tal, assim, não deu nada, mas assim, o fato da pessoa lembrar de mim lá e mandar mensagem, e aqui tava me preparando para a Torre de Vigia, era 6 da manhã, a pessoa já estava super tarde da noite. É só Deus, gente, é só Deus que faz essas coisas. Você imagina, é Deus que faz lembrar, Deus que faz mudar. Uma palavra de Deus muda todo um cenário. Joga Jonas aí, já tem um peixe preparado ali para engolir ele. Isso é coisa isso é coisa maravilhosa. E acredite você, irmão, isso é real, é fato. A ciência já tentou ali comprovar, né? Tipo, como é possível um homem viver dentro da barriga de um peixe? E aí o pessoal começou a conjecturar que é baleia e tal, mas é super possível dentro do milagre que Deus faz, irmão. Deus faz coisas maravilhosas. Né? Lá no verso 17, frente ao que seria o fim de Jonas. E na verdade é um grande recomeço. Meu Deus. Né? Jonas ali, que maravilhoso é ver Deus em Jonas. Tem até várias imagens na internet assim, que ilustram, né? Que tentam ilustrar isso. Jonas caindo naquele profundo mar ali, sem, meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? E há ali um grande mistério de um grande peixe engolindo ele, levando ele para o propósito. Então Deus, ele é maravilhoso, ele trabalha, ele gera no novo homem, descendo ali 3 níveis para baixo de arrependimento, e Deus começa um recomeço na vida dele, né? 3 vezes de engano, ele estava se enganando, e quando ele vai para diante do mar ali, onde o Deus que fez o mar, né? E a terra seca, ele é muito louco porque ele cita isso. Quando ele escreve, gente, ele já viveu isso, né? Ele escreve, ele conta, é a contação dele dessa história que aconteceu com ele. Então, quando ele fala para os homens, eu sou o servo do Deus, criador do mar e da terra seca, ele já sabia que ele estava caindo no mar, mas que ele ia estar diante de uma terra seca. Era questão de 3 dias, né? Então, ele foi para dentro do mar, caiu no mar, o peixe pegou ele ali dentro da barriga, ficou por 3 dias e 3 noites, e depois colocou ele de novo na costa. E aí é muito louco, porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve as histórias, dá para imaginar ou pensar rapidamente que a baleia, né, o peixe, na verdade o peixe grande, jogou ele em Nínive. Não, Nínive está no meio do continente, não é na costa. É como se ele fosse, vou jogar ele aqui, né? E aí eu tava vendo lá no mapa de novo, é muito próximo, e assim, eles falam, né, você vê no desenho, que estava muito próximo, um pouquinho mais para cima. Então, provavelmente, né, o grande peixe vomitou Jonas ali mais perto de Nínive, né? Então, dá para a gente imaginar assim, mas eu, Rafael, aqui, imagino que Deus colocou ele exatamente onde ele estava antes. Um pouquinho mais para cima, talvez. Porque, assim, irmão, é aqui que eu falei com você. Sabe, assim, eu fico pensando, assim, imaginando, que Jonas, quando ele decidiu ir para Jope, ele desceu, né? A palavra de Deus fala que ele desceu. E ele pegou o navio. Então pode ser que o navio andando ali em sentido a Tarsis vai subindo. Quando acontece a grande tempestade, o peixe pega ele e joga ele próximo ali. Cara, é aqui que era para você estar. Vamos lá, de novo. Aí Deus fala lá no capítulo 3, maravilhosamente. No capítulo 3, Deus vai lá e fala a mesma coisa. É muito louco. Coloca, se você tiver a oportunidade de fazer isso, coloca o capítulo 1 de Jonas assim na sua frente. Depois você abre o capítulo 3 de Jonas. Você coloca um do ladinho do outro ali. É Deus falando quase que a mesma coisa. Jonas,
A mesma coisa, vai até Nínive. E é assim, meu Deus, é maravilhoso pensar isso. Porque Deus, gente, não importa o que você fez ou o que você tem feito, você vai, né? A palavra de Deus fala, a consequência do pecado é a morte. Você vai colher frutos dessas suas decisões ruins, mas o que Deus vê em você, ele vai continuar vendo. Porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele vai te colocar lá no ambiente onde você errou, onde você tomou a decisão errada, depois de 3 dias de arrependimento, e vai falar para você, então, ô Jonas, ou então Rafael, ou então Du, ou então quem está nos ouvindo, vai até Nínive pregar. Era isso que você tinha que ter feito. Você foi lá, se desviou, foi lá, arrumou uma confusão, quase foi a... Deus me mostra assim, uma pessoa, às vezes num casamento, Du, entrando uma outra embarcação, entendeu o mistério? Vai ali, dá uma confusão toda, às vezes tem coisa ali que acontece, né? Situações ali acontecem para complexas, a pessoa volta, ela começa a arrepender, vai afundando, vai afundando, vai afundando, age uma situação, acontece, essa pessoa volta lá pro casamento de novo. Ó, então, é aqui que eu te fiz, é aqui que eu te quero, é aqui que é o ambiente que você tem que ser conduzido. Então, a palavra de Deus essa manhã é assim, não é para você sair daqui pensando, Deus está de acordo com o meu pecado. Imagina, Deus nunca vai falar isso. Deus, ele está de acordo com o seu reconhecimento de que você está fazendo errado. E a partir daí ele vai te construir um ambiente de salvação, de recomeço. E é um momento para a gente pensar sobre isso. Deus, o que eu preciso? Onde que eu errei? Onde eu falhei? Onde que Deus falou para eu cumprir uma coisa? Deus falou claramente o que eu tinha que fazer e eu simplesmente fechei meus olhos para ouvir o que eu queria. O que acontece é que depois que Jonas chega, né, em Nínive e ele prega a palavra de Deus, e é muito louco porque ele volta, na verdade assim, né, o peixe vomita ele ali na costa e ele anda até Nínive, né? Então, gente, ele não foi cuspido em Nínive, tá? Nínive fica no meio do continente, não tem orla ali. Então ele joga ali Jonas e o Jonas vai andando até Nínive. E quando ele chega em Nínive, a palavra de Deus fala que é uma cidade, né? É um lugar que demoraria 3 dias para ser passado, para passar por ela toda. É engraçado que a Bíblia fala, né? É uma cidade grande que demora 3 dias para passar, mas na verdade é uma cidade, pra gente que mora em grandes cidades, é uma cidade pequena, né? Mas nesse contexto era uma cidade grande. Então de 3 dias que ele demoraria para passar, ele demora 1 dia só. Ele vai 1 dia só e viaja toda a cidade e fala de Deus e fala da palavra como ele deveria ter falado lá no começo. E depois eu tentei fazer umas contas também de entender os dias que poderia ter demorado a viagem dele, e depois que ele entrou no navio, e depois o peixe coloca ele um pouco mais próximo, talvez o tempo, enfim, Deus tem um mistério maravilhoso dentro dos tempos. Mas 3 dias na baleia, 3 dias que deveria ser falado, e aí ele demora 1 dia para cumprir o tempo que Deus queria. É um mistério aí que Deus vai revelar para mim, para você um dia. Mas o que a gente tem que entender é que quando acontece esses processos, gente, quando a gente volta para o Senhor, quando a gente entende onde a gente errou, a gente volta muito mais eficiente, a gente volta dando valor para uma coisa que a gente não dava antes. Então quando você está nessa situação, começa a perceber, meu Deus, quando você voltar, começa a entender o que realmente Deus queria com você, começa a dar velocidade, porque você perdeu tempo, querendo ou não, você perdeu tempo ali no pecado, você perdeu tempo ali em outras famílias. Meu Deus, Deus está falando muito sobre isso hoje. Nessa história de casamento errado aí e tal. E quando você voltar, para de querer voltar a querer entrar naquela embarcação de novo, né? Volta para cá, olha para o ambiente que Deus te colocou de volta, olha para essa situação, para esse lugar e salva vidas no sentido de velocidade. Deus tem falado muito isso comigo também. Deus tem sim tempo para todas as coisas, mas quando Deus fala lá para Moisés, vai pro deserto adorar o seu Deus, quando ele dá a carta de liberdade, ele fala acelera, vai rápido. E aqui a gente vê Jonas fazendo a mesma coisa. Depois de um direcionamento certo, irmão, não tem por que você demorar. Deus já falou o que tem que falar, você já falou para você o que tem que fazer, você já entendeu, você errou, você voltou, e agora, velocidade, Deus precisa de você, velocidade para você recuperar o tempo perdido. Deus tem perfeição em todas as coisas, você não precisa atropelar as coisas, mas o que você não pode fazer é postergar, né? Eu vejo muita gente deitada às vezes no sofá e falando, e quando Deus falar comigo, eu saio desse sofá e eu vou lá, sei lá, assistir o Bom Dia Canaã, ou vou acompanhar o Bom Dia Canaã, não deitado no sofá, mas sentado ouvindo a palavra de Deus, acompanhando junto. Deus não mandou você ficar no sofá, você já tomou a decisão de ficar. Você está esperando Deus mandar você sair, mas Deus não mandou você ficar e você já tomou a decisão de ficar. É um mistério isso, né?
mas creia que Deus ele tem realmente o começo para você. Deus tem realmente um manifestar da vontade dele e um cumprimento da palavra. Quero aproveitar essa palavra, gente, e dizer e contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo quando eu era adolescente, jovem. Não sei ao certo a idade que eu tinha, mas provavelmente bem menos do que 18 anos. E eu fui convidado a fazer uma sessão de fotos de óculos escuros, assim, fiquei todo empolgado, era adolescente, estava querendo fazer parte das coisas e tal. E fui convidado a fazer esse ensaio de foto. E a minha mãe, crente, falou: você orou? Você pediu confirmação de Deus para você fazer isso? Falei: mãe, tudo certo, só lá, vou tirar umas fotos, tudo bem. E aí, simplesmente eu dei meu nome lá para a mulher que estava organizando isso na escola e tal, e fui nessa embarcação, vamos chamar assim. Entrei no carro dela e tava lá com um monte de adolescente no mesmo carro, totalmente de forma ilegal, no sentido de volume de pessoas dentro do mesmo carro, então foi uma coisa meio estranha já ali. E tava em São Paulo, hoje eu consigo lembrar, que era, acho que é 23 de maio, numa rua bem assim movimentada, e eu simplesmente lembrei da minha mãe falando: você orou, filho? E tal. Aí eu falei: tá bom, vou orar, vai. Tava eu lá atrás, eu lembro até hoje, gente, eu sentado na parte de trás do carro, um monte de gente assim meio que apertado aqui no carro e eu olhando a avenida assim. E eu falei: Deus, se não for para que eu chegue lá, que o Senhor, que aconteça alguma coisa, né? Meu Deus, gente, só nem terminei de orar, eu acho. Do lado esquerdo, assim onde eu tava, uma fumaça começou a sair da roda dianteira do carro, assim. E saindo uma fumaça gigante, assim. Aí a mulher que estava dirigindo já encostou o carro. A gente parou num posto de gasolina. Aí desceu todo mundo, assim. Acho que tinha cara, bastante gente, não lembro. Mas num carro só. Descemos, assim. E na hora que eu olhei o freio do carro, o carro, né? A roda. Ela tava quente, assim, fervendo. Queimando, assim, bem aceso. E eu falei: meu Deus, que mistério é esse? E aí quando eu fui olhar ali, e aí, adolescente, jovem, não dispensa nenhum, fiquei curioso só. E aí a moça que tava com a gente falou pro posto, o cara do posto: joga água aí pra esfriar esse negócio, né? Aí o cara do posto falou: não, se jogar vai quebrar o disco e tal, não sei o que, tem que esperar esfriar. Fica aqui que vai esperar esfriar. E aí começamos naquilo, eu falei, aí não tava dando nada. E ela, vai, gente, e não esfriava de jeito nenhum. Ficava lá, eu lembro até hoje, assim, aceso, quente, vermelho, como se tivesse alguém com isqueiro ali acendendo, e não deixava o negócio esfriar. E ela queria jogar água tal, e assim, desesperada, e aí começou a dar o horário de que a gente tinha que estar naquele compromisso. E começou ela a ficar desesperada, começou a xingar e tal, ela não era, obviamente não era cristã, e eu comecei a ali ver umas coisas bem complicadas. E simplesmente a gente perdeu o horário do compromisso. Todo mundo daquela embarcação perdeu o horário do compromisso. E aí eu falei assim: nossa, meu Deus, né? Aí ela falou assim: quem é o pé frio aqui dessa história toda? Porque, meu Deus, nunca vi isso, nunca tive. Ela não falou meu Deus, né? Mas ela falou: eu nunca vi até acontecido isso. E aí eu falei, eu sabia que era eu, porque eu tinha acabado de orar. Tinha acabado de falar: meu Deus, né, se não for para eu chegar. E aí quando ela falou: não dá mais pra gente ir, a gente vai ficar aqui sentado esperando esse negócio acabar agora. Nessa hora o negócio esfriou. Eu falei: meu Deus do céu. Entramos no carro de volta. Essa mulher ficou possessa, já estava possessa, ela ficou mais ainda. E aí eu descobri lá naquele ambiente que ela ia lá como diz o pastor, né, no esquindô, voltando, né, para Santo André. E aí ela falando com um monte de gente no telefone e tal. Naquela época não tinha mensagem, era só telefone, ligação. E ligando para todo mundo e tal. E falou assim, aí ela foi, e eu temeroso, preocupado, não sabia o que ia acontecer. E ela simplesmente foi e falou assim: Rafael, é o seguinte, eu não sei onde você mora, eu não sei onde eu vou te deixar, eu vou para minha casa e vou te deixar no centro ali de Santo André, algum lugar ali. E já estava ficando escuro, e à noite eu comecei a ficar desesperado, porque minha mãe não sabia, eu estava sem celular naquela época, né, não ficava ligando nada, e não queria falar para ligar para minha mãe, e simplesmente eu fiquei ali desesperado. E aí ela falou assim: olha, eu vou te deixar ali no centro e tal, e aí você resolve como é que você vai embora. E aí eu orando: Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu vou chegar lá, não sei nem onde que é, não sei que ponto de ônibus. Não é igual agora. Agora você tem WhatsApp, você tem GPS, você consegue achar os lugares, né? Chama um Uber, sei lá. Mas, gente, eu fiquei desesperado. E aí nesse ambiente, ela simplesmente me deixou lá no Parque Novo Oratório na época. E ela falou: você vai ficar aqui. Aí eu desesperado desci do ônibus, do carro. Na hora que eu desci do carro, eu olhei, eu tava de frente pra minha igreja, da minha antiga igreja que eu congregava.
de frente para a igreja, na hora que eu olhei, falei, nossa, gente, hoje é dia de culto, tava tendo culto. Falei, vou subir porque provavelmente meus pais estão aí. Subi pro culto, na hora que eu entro, já tinha passado o louvor, já tinha acontecido tudo. Pastor, pessoal, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, abra vocês aí em Jonas. Eu já comecei a chorar de lembrar, eu fico emocionado de novo, gente, porque Deus, ele me levou de volta para a casa de Deus. Num ambiente que às vezes eu estou te contando aqui de uma forma simples, às vezes você fala, meu Deus, mas Deus é esse Deus. Não sei se você já viveu isso, mas pode ser que tenha experiências que você não entende como você chegou nesse lugar. Às vezes você nem lembra, meu Deus, como que eu tô vim parar aqui mesmo? Eu já tive várias experiências aqui, o tempo não vai permitir, mas eu já vi várias vezes, meu Deus, mas essa pessoa não estava aqui, agora ela tá entregando uma palavra, eu estou falando com ela. Então Deus, ele é esse Deus, que se você não acreditar no que a gente acabou de ler aqui na Bíblia, acredita nos dias atuais. Você nem lembra às vezes do dia que você, como é que você chegou nesse lugar que você está hoje. Mas Deus está te convidando, olha, eu tenho um recomeço, eu tenho um ambiente novo, eu tenho um ambiente que eu já tinha te falado lá atrás. Deus já tinha um projeto, sempre teve um projeto na sua vida, ele só está te lembrando, ó, sabe daquele ambiente que você errou? Então, volta aqui hoje, volta aqui nessa sexta-feira, entende aquilo que você precisa reconectar aí ao Senhor Jesus, que ele vai fazer uma grande obra, uma obra maravilhosa e continuar fazendo, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar diante disso, dessa palavra, que o Senhor continue falando conosco e a obra dele continue avançando. Senhor, na tua presença nós queremos continuar, Pai, queremos te agradecer pela tua fidelidade, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, continua conosco, Senhor, cumprindo o teu propósito, Pai, o teu chamado, nos faz, Senhor, perceber onde foi, Pai, que nós deixamos de ouvir a tua voz, Pai, para ouvir a nossa voz interior, a nossa justiça interior, Pai, para querer julgar o outro, Senhor, e tomar uma decisão ruim, Pai, entrar em embarcações, Pai, que não são para o destino que é os que o Senhor pediu para nós, Pai. Em nome de Jesus, que haja sobre nós, Pai, um espírito de arrependimento, Pai, que nós possamos nos arrepender, Pai, e voltar, Senhor, lá onde nós erramos, Pai, para ouvir novamente a Tua palavra, Senhor, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós pedimos nessa manhã, Senhor. Continua conosco, Senhor, falando, Senhor, com cada um que está aqui ouvindo também, Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Muitas pessoas colocam aqui normalmente, Senhor, nas lives, pedidos de oração, Deus. Oh, Deus, atende essas vidas, resgata, Senhor, agora essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Restaura essa família que o Senhor me mostrou na pregação, Pai. Oh, Deus, Tu és o Deus que faz, Senhor, coisas novas, Pai, coisas, Senhor, maravilhosas. A gente não entende, Pai, os formatos, os meios, Pai, mas o Senhor é o Deus que faz grandes coisas, Pai. Em ambientes que muitas vezes nós falaríamos, nossa, que confusão, mas o Senhor é o Deus que ambientaliza isso e traz paz. Em nome de Jesus, Pai, traz paz para essa vida que nos ouve, traz paz para a minha vida, a vida do Dudu também, Senhor, de maneira especial é o que nós te pedimos nessa manhã. Continua conosco, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, mano. Glória a Deus, presbítero Rafael, por essa palavra tão abençoada nessa manhã, tão oportuna, né? Precisamos estar atentos a fazer a vontade do Senhor, né? Às vezes nós queremos nos guiar pelos nossos caminhos, né? Achando que pessoas não precisam e não merecem, né? Essa graça, como definiu Jonas, né? Não, o povo de Nínive não, são gente ruim, não merece essa graça. E aí nós vamos tomando as nossas ações e o Senhor, esquecendo, né, de que o Senhor é o soberano da história, né? Boa foi essa palavra nessa manhã. Você leu o capítulo todo, Rafa, o que chama atenção, eu fico imaginando a cena, talvez. Estava imaginando a cena. Né? Você imagina ele falando para as pessoas: sabe esse mar aí, ó, tá agitado? Foi o meu Deus que fez. Você já pensou um negócio desse? Meu Deus do céu. Para ele também, né? Sabe isso aí que está acontecendo? Olha lá, ele vai falar no verso 9, né? Sabe esse céu que tá aí, todo esse movimento aqui, ó? Sabe o mar, esse mar aqui, ó, agitado? Foi o meu Deus que fez. Você já pensou? Profeta, hein? Sabia de tudo, né? O que Deus era capaz de fazer e mesmo assim tentou ir para outro caminho. Então, fique naquilo que o Senhor está te chamando para fazer nessa manhã. Fique no centro da vontade do Senhor
que é bem melhor. Se não, né? Só adia as coisas, né? Ele teve que voltar a Nínive, né? Meu Deus do céu. Boa foi essa palavra nessa manhã. Obrigado, Rafa, está conosco aqui, né? Do lado de cá das câmeras e poder te ouvir. Gostaria que você fosse as suas considerações aí, Rafa, finais, né, nessa manhã. Quero agradecer mais uma vez, Du. É muito bom poder falar das coisas de Deus e eu fico assim imaginando, né? É como você falou, sonhando e vendo tudo que Deus está fazendo ali com Jonas e que Ele vai fazer com muitos Jonas também que nos ouvem, né? E é maravilhoso saber que Deus ele se importa com a gente, né? Ele se importa comigo, com você. Ele vai continuar fazendo, gente. Não importa onde você esteja aí, em que lugar dessa história, né? Que às vezes a gente fala, se eu fosse Jonas eu faria diferente. Não tem dia que a gente faz igual Jonas todo dia. Então que Deus consiga, que nós consigamos perceber que a gente depende da misericórdia de Deus todo dia. E é isso. Glória a Deus, mano. Amém. Louva a Deus por essa manhã. Obrigado novamente, o Rafael, por se permitir, né, ser usado por Deus dessa forma, né? E todas as lições aí e ensinamentos desse livro do profeta Jonas, né? Meu Deus do céu, a gente vai relembrando as histórias da Ah, Bíblia e ver que situações aconteceram. Então, vá por onde, meu irmão, minha irmã, qual o Senhor está te chamando, né? Se tem uma embarcação aí, algo a fazer, o Senhor vai fazer e é a sua vida que Ele vai usar. Então, é melhor a gente ir por onde Deus está nos chamando, né? Por esse tempo. Povo de Deus, mão no coração, então, nós vamos aqui à bênção apostólica e depois a gente se despede. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam. Você que pode, juntamente conosco, nessa manhã tão abençoada, diz amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Rafa, novamente, muito obrigado. Deus abençoe você, a Carol, os filhos, né? Deus abençoe você, sua família e toda a equipe de mídia. Tá ali Ederson, ali, pessoal da mídia. Deus abençoe todo o pessoal da mídia. Continue usando. A você, meu irmão, minha irmã, continue tendo aí um dia abençoado por Jesus, né? Lembrando, fica ligadinho nas nossas redes sociais aí, né? E aí nós vamos, né? Questão do clamor, das programações, acessa as redes sociais aí e assim você vai adquirir todas as informações possíveis. Povo de Deus, segunda-feira então voltamos. Bom dia, Canaã. Torre de Vigia, das demais programações de forma normal. Dia abençoado por Jesus. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.